Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o segundo ano de Química 1, apostila 3, capítulo 14. Capítulo que trata de um dos assuntos mais importantes do nosso estudo de orgânica do ano todo, que vai falar de propriedades físicas dos compostos orgânicos, entre elas principalmente solubilidade em água e também pontos de fusão e ebulição. Vamos lá. O primeiro exercício que a gente vai fazer é dos conceituais número 4, que diz o seguinte: em um laboratório, 3 frascos com líquidos incolores estão sem os devidos rótulos. Ao lado deles estão os 3 rótulos com as seguintes identificações: ácido etanóico, pentano e butão-ol. Para poder rotular corretamente os frascos, determinam-se para esses líquidos o ponto de ebulição, sob 1 atm, e a solubilidade em água, a 25 graus Celsius. Com base nessas propriedades, identifique corretamente os líquidos X, Y e Z. Bom, o jeito mais fácil aqui para a gente fazer é julgando pela solubilidade em água, já que é bem diferente uma da outra. Então, eu tenho aqui uma solubilidade extremamente baixa, uma que é razoavelmente boa e uma que é muito alta. Eu tenho, primeiramente, que desenhar as 3 estruturas para eu poder julgar. Então, vamos lá. Primeiro, ácido etanóico. Temos aqui um ácido carboxílico, ok? Então, ele vai ter C+O, OH. Além disso, a cadeia carbônica dele tem 2 carbonos. Então, essa é a estrutura do nosso ácido etanóico. Tá aqui, 2 carbonos, um ácido carboxílico na ponta. Segunda estrutura, pentano. Terminação O é de um hidrocarboneto. Então, eu tenho apenas carbono e hidrogênio. Tenho 5 átomos de carbono e ligação simples entre eles, pentano. Tá aqui, esse é o pentano. E por fim, butão-ol. Temos 4 carbonos na cadeia, ligação simples entre eles, e no carbono 1, ou seja, na ponta, eu tenho ol, ou seja, um OH, função álcool. Então, butão-ol, essa é a nossa estrutura. Agora, para a gente julgar, vamos ver aqui. Lembra que quanto mais polar for o meu composto, mais solúvel em água ele vai ser. Então, desses 3, o que tem maior polaridade é aquele que tem grupos que interagem melhor com a água e que tem menor cadeia carbônica. Desses 3, eu tenho aqui um ácido carboxílico, que é muito bacana para poder interagir com a água, e eu tenho uma cadeia carbônica muito pequena. Então, o meu composto aqui que tem maior solubilidade é o ácido etanóico. Ao contrário, o que tem menor solubilidade é o que não vai interagir com a água. Então, se a água é polar, eu tenho que procurar um desses que seja apolar. Nós já estudamos que hidrocarbonetos são apolares e não interagem com a água. Então, eu tenho aqui que o meu composto, o meu líquido X, vai ser o pentano. Depois, se eu sei que aqui o mais solúvel é o ácido etanóico, sobra para mim que o butão-ol é o meu Y e o Z é o meu ácido etanóico. Por que que a solubilidade dele é bacana comparado com a do pentano, mas não é tão alta como a do ácido etanóico? Ele tem essa parte aqui que interage muito bem com a água, mas tem cadeia carbônica que não interage bem. Então, assim, eu tenho uma solubilidade, mas ela não é mais alta por conta dessa cadeia carbônica, ok? Vamos agora para o exercício 5, que diz o seguinte: quando uma pessoa inala benzeno, seu organismo dispara um mecanismo de defesa que o transforma no catecol, uma substância hidrossolúvel como representado a seguir. Então, a gente já viu que benzeno é uma substância tóxica, presente nos vapores de gasolina, tá? Ela é cancerígena, e aí ele fala aqui dessa reação para a gente. Vamos lá, letra A. Por que o catecol é mais solúvel em água que o benzeno? Se a gente analisa o catecol e o benzeno, temos que o benzeno é um hidrocarboneto e o catecol é um fenol. Para eu poder interagir com a água, eu tenho que ter interações semelhantes à da água. A água a gente sabe que é polar. O catecol, por ter OH, também vai ser mais polar do que o benzeno, que é completamente apolar. Então, justamente por ser mais polar, ele também acaba sendo mais solúvel em água, ok?
já que a água também é um solvente polar. Agora a letra B. Explique por que a temperatura ambiente é 1 atm, o oxigênio, tá aqui, ó, 2 é gás, o benzeno é líquido e o catecol é sólido. Se a gente analisar aqui, o oxigênio é um gás que tem uma estrutura apolar, a molécula dele é apolar. O benzeno a gente sabe também que é apolar e o catecol é polar. Por que tem diferença entre o gás oxigênio e o benzeno se os dois são apolares? Lembrando que ser apolar faz com que as interações entre as moléculas seja fraca, e aí por isso que é baixo o ponto de fusão e ebulição. Quando empata o critério de polaridade e empata o critério de interação, que foi o que aconteceu aqui com os dois, eu analiso a massa molar. O oxigênio tem menor massa molar, né, o O2, do que o benzeno. O oxigênio tem massa molar 32 gramas por mol, e o benzeno vai ter 78 gramas por mol. Então, a interação desse é mais baixa, né? O ponto de ebulição dele é mais baixo, por isso ele é gás. Já o do benzeno é um pouquinho mais alto, por isso ele é líquido. Já o catecol, dos três, o catecol é o único que pode realizar ponte de hidrogênio, que é uma interação forte e que faz subir o ponto de fusão e ebulição. Por isso que ele acaba sendo sólido, mesmo sendo semelhante aí ao benzeno, tá certo? Então, tá aqui uma explicaçãozinha do que eu falei. Então, benzeno e oxigênio são apolares, interações fracas. Benzeno é líquido porque tem massa molar mais elevada do que o gás oxigênio. Catecol, sólido, faz ponte de hidrogênio, que eleva o seu ponto de fusão, ok? Agora, exercício contextualizado número 11, também da FUVEST. FUVEST adora isso daqui, tá? Não só como primeira, mas também como segunda fase. Tem-se amostras de 3 sólidos brancos A, B e C. Sabe-se que devem ser naftaleno, nitrato de sódio e ácido benzoico, não necessariamente nessa ordem. Para se identificar cada uma delas, determinaram-se algumas propriedades, as quais estão indicadas na tabela a seguir. Então tá aqui, ó, temperatura de fusão, solubilidade em água. Como a solubilidade é bem diferente dos três, é mais fácil a gente julgar pela solubilidade primeiro. Depois, se precisar, a gente analisa aqui a temperatura de fusão. Vamos ver. Esses dados indicam que A, B e C devem ser respectivamente. Então vamos lá. Primeiro composto, naftaleno. O naftaleno é um composto aromático, a gente já viu essa estrutura, tem que guardar. Enquanto o benzeno tem apenas um anel benzeno, o naftaleno tem 2 anéis benzeno condensados. Tá aqui, ó. Naftaleno é um hidrocarboneto. Nitrato de sódio. O nitrato de sódio, se você não se lembrasse da estrutura dele, daria para resolver mesmo assim, caso você soubesse naftaleno e ácido benzoico, tá? Nitrato de sódio é um sal inorgânico formado da neutralização do ácido nítrico com hidróxido de sódio. A fórmula dele é NaNO3. E o ácido benzoico, como a gente já estudou, é um ácido carboxílico, ok? Em que eu tenho um anel benzeno e nesse anel benzeno tenho uma hidroxila saíno, uma carboxila saíno, tá aqui, ó, COOH. Esse é o ácido benzoico. Para a gente julgar agora a solubilidade em água, aquele que for, por exemplo, um hidrocarboneto, como é o caso do naftaleno, é completamente insolúvel, né? Praticamente insolúvel, uma vez que ele é apolar e a água é polar. Então, a gente já sabe que esse daqui vai ser o meu B, já que é praticamente insolúvel. Se a gente analisa aqui dos dois, né, a gente vê aqui que esse composto ele tem uma cadeia carbônica, então diminui um pouco a solubilidade em água. Mas ele tem a carboxila, que faz ser um pouco solúvel. Então, esse é o C. Consequentemente, esse daqui vai ser o meu A. Então, se a gente julgasse aí pelos dois orgânicos que a gente tem, eu conseguiria saber que só sobra apenas esse daqui para ser o A. Então, esse é o B e esse é o C. Ele quer exatamente na ordem A, B e C, nitrato de sódio, naftaleno, ácido benzoico. Ok? Exercício muito importante aí porque usa vários conceitos diferentes. E por fim, para a gente fechar, aprofundamento número 17, que diz o seguinte. Observe as formas de uma gota de água e de uma gota de dodecano. Tá aqui.
Dodecano, só lembrando, é um hidrocarboneto com 12 carbonos, ok? E ligação simples entre esses carbonos. Colocada sobre uma superfície de polietileno, um polímero de fórmula está aqui. Okay? Então, esse Nzinho aqui significa que essa cadeia se repete aqui uma quantidade muito grande que a gente não consegue nem colocar aí quantos N's eu tenho. Então, pode ser 1000, 2000, enfim. Mas eu consigo analisar que o polietileno também é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio na estrutura dele, que se repete muitas vezes. Mostradas nessa figura. Então, está aqui. Letra A. Considerando as interações intermoleculares entre a água e a superfície de polietileno e as interações das moléculas de água entre si, justifique o fato de a gota de água apresentar uma pequena área de contato com o polietileno. Bom, ter uma área de contato significa que eu vou interagir uma coisa com a outra. Como aqui eu tenho uma interação muito pequena, né, porque a área de contato é muito pequena, o que a gente pode analisar? A água interage entre si através de pontes de hidrogênio, já que a água é polar e tem H ligado a O, ok? Já o polietileno não é polar, então ele não interage bem com a água, ele é apolar, está aqui um hidrocarboneto. Como as interações são diferentes, eu tenho justamente uma organização das moléculas de água de forma a ter o menor contato possível. É como, por exemplo, quando você tem uma forma de churrasco com gordura e essa gordura está seca, se eu coloco uma gota de água, ela escorre por essa gordura sem parar, né, num determinado ponto, uma vez que ela não vai interagir com a gordura, então ela consegue passar sobre essa superfície, tá certo? Então, é justamente por conta da polaridade. O polietileno é apolar, a água é polar. Então, eu quero ter aqui o menor contato possível entre as duas substâncias. Tá certo? É a mesma ideia. Por que passar cera ou algum produto, né, no para-brisa do carro faz com que quando está chovendo não fique com a água parada nele, ela escorre muito fácil. Eu passo um produto que não interage com a água, um produto apolar, por exemplo. Ok? Letra B agora. Considerando as interações intermoleculares entre o dodecano e a superfície do polietileno e as interações das moléculas de dodecano entre si, justifique o fato de a gota de dodecano apresentar uma grande área de contato com o polietileno. É justamente o contrário. Como a gente viu, o dodecano é um hidrocarboneto e o polietileno também. Então, eles vão ter interações semelhantes. Assim, a tendência é que ele se espalhe e que ele interaja muito com a superfície. Então, é por conta de ser de uma polaridade similar entre si, né, entre as moléculas do dodecano e entre a superfície e o próprio dodecano. Por fim, letra C. Na figura a seguir está representada uma gota de água depositada sobre uma superfície de vidro limpo. Então, agora eu tenho água e vidro. Indique se, nesse caso, a superfície do vidro apresenta características polares ou apolares. Como a água tem uma grande área de superfície, uma superfície de contato muito grande com o vidro, a gente consegue aqui analisar que interage muito. Para interagir muito entre a água e o vidro, significa que eles têm que ter polaridade semelhante. E se a água é polar, o vidro também terá características polares, ok? Então, justamente por conta desse desenho, eu consigo interpretar isso. Muito bacana o exercício aí para a gente pensar no nosso dia a dia e alguns tipos de problemas que podem aparecer para a gente. A gente fecha aqui mais uma aula de exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.